Fala, Go-Ítalos! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa Go-Italy Live. Vocês sabem que a gente tem aqui horário marcado sempre, terça, quinta, sábado e domingo. Sim, senhores, temos 4 lives por semana, que obviamente é para falar tudo que vocês precisam saber nessa jornada rumo ao reconhecimento da cidadania de vocês, beleza? O tema da live de hoje é: Thierry, minha cidadania está enrolada, por onde que eu começo? Bom, esse é um tema bem legal, principalmente para todos vocês que estão começando, né? O cara que está ali entre o começo e o meio, por quê? Porque são os períodos que a gente está aprendendo muita coisa, né? Que a gente conhece, a gente descobre muita coisa nova. Então, enfim, a gente enfrenta vários problemas, né? Ali tem os problemas, sabe? Os problemas que a gente tem com a cidadania italiana. Então, é tudo, vamos dizer assim, ali no começo é tudo meio novo, né? A gente não sabe o significado de muitas palavras, a gente não sabe os procedimentos, muitas vezes a gente não sabe nem se a gente realmente tem direito, se aquilo ali tudo vai dar certo. Então, assim, fica na live, vai ter bastante conteúdo, manda essa live, usa o aviãozinho aqui embaixo, quem tá aqui pelo Instagram, onde a gente tem mais pessoas, mandem aí para os amigos, para as pessoas que vocês acham que essa live pode vir a ajudar. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Como eu estava dizendo, essa live aqui ela é basicamente, né, para todas aquelas pessoas que estão ali entre o começo e o meio, que é aquele período mais bagunçado, né? A gente está aprendendo e não tem outro jeito, galera. Eu falo para vocês até, né, por experiência própria e por todos os clientes aí que a gente ajuda. A gente tem que se envolver com esse mundo da cena italiana, tem que ir aprendendo e, enfim, com o tempo tu vai calejando, né? Tu vai aprendendo tudo isso. Inclusive, o pessoal que tá online, a campanha Queremos a Jéssica. A Jéssica tá aqui. Eu tô aqui nos bastidores. Vem. Queremos a Jéssica, Gente, vem. eu estou de pijama. Ah, é bem igual, não tem problema. Eu vou dar só um oi e vou sair rapidinho. Oiê! Oi, gente! Como é que vocês estão? Aê. Já tem campanha Queremos a Jéssica ali, uma hashtag. O que é isso? Ela tá aqui do ladinho, ela vai participar. Ela vai participar, galera. Fiquem sim, tranquilos. Eu vou ir lendo os comentários. Caso o Thierry não enxergue, não vê o comentário, eu vou ir lendo para ele. Eu sou cego. Vou falando aqui. Estou aqui como é que é? Nos bastidores. Nos bastidores. Galera, voltando à nossa conversa. Queria até pedir para vocês, o pessoal vocês estão bem ativos hoje, né? O pessoal que está online por aí, sim, tanto quem já reconheceu, quem está no meio do caminho, ou até mesmo quem está começando isso tudo aí no Brasil, comenta e deixa aqui nos comentários qual que é a parte que vocês estão, que está mais difícil, ou para quem já está aqui pela Itália, né? Qual que foi a parte mais difícil para vocês no Brasil, aquela partezinha que deu mais dor de cabeça, que às vezes o cara até pensou em desistir. Deixa aqui pra gente que a gente conversa um pouco, porque assim, às vezes o que tu passou, né, o que tu teve dificuldade para aprender, né, é a mesma coisa que alguém está passando. Então a gente pode compartilhar isso, que é realmente o intuito dessas lives, né? A pessoa não se sente sozinha, né, amor, nesse caminho. Também, exatamente. O pessoal dos bastidores sempre querendo aparecer, né? Fala, Júlio, Cícera, meninos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Por acaso vocês não saibam, o tema é Minha Cidadania Italiana está enrolada, por onde começo? Debaco tá entrando aí também, Rodrigo, galera, vamos tocar ficha. Senta o dedo no coraçãozinho, gente. Vai mandando aí. Pessoal, uma coisa que eu queria falar para vocês, também experiência nossa, né? Enfim, eu sempre gosto de usar a gente como exemplo. Porque, assim, quando a gente descobriu, né, essa questão da cidadania da Jéssica, assim como acontece com a maioria de vocês, no começo, né, a gente meio que não acredita, a gente não sabe, a gente pensa que aquilo ali não é tão fácil, né? Porque pensa, pô, tu tá um belo dia na tua casa e tu, opa, sou italiano, entendeu? Não é uma coisa que acontece todo dia, a gente não descobre uma nacionalidade todo dia. Então, assim, por mais que o pessoal que tá aí no começo, tudo pareça um bicho de 7 cabeças, desde conseguir documento do Dante Causa, para quem não sabe o que é Dante Causa, para quem é novo, Dante Causa é como a gente se refere a quem te dá o direito a reconhecer a cidadania italiana, que foi aquele italianinho que nasceu aqui e foi morar no Brasil, beleza? Enfim, a gente acha, né, tudo muito, assim, muito difícil, muito complicado, mas assim como eu e a Jéssica, a gente já esteve no lugar de vocês, né? Eu acho que a gente tem uma comunicação muito boa com vocês justamente por isso, porque a gente já esteve no lugar de vocês, a gente sabe dos medos, a gente sabe enfim, dos perigos,
como a gente está devendo, né, fazer um vídeo contando a nossa história, né, toda a história. Por que a Go Italy nasceu? Vocês sabem? Vocês não sabem, né? É algo assim que hoje eu compartilhei a minha geladeira com vocês nos stories, mas são coisas assim mais básicas assim que eu acho até mais importante. Vocês não sabem, né? Mas uma hora a gente vai compartilhar com vocês, beleza, galera? Pessoal, precisa saber, né, bem? Sim, exatamente. Mas como eu tava falando, isso não é um bicho de sete cabeças, tá? Um dia, eu e a Jéssica, a gente já teve aí no lugarzinho de vocês, a gente sabia praticamente nada. Eu tô dando essa introduzida aqui, galera, pra gente dar uma conversada, pro pessoal mandar dúvida. A gente recebeu bastante caixinha, tá? Para depois a gente ir pros pontos. Eu separei vários pontos, que é o que mais dá dor de cabeça. Por isso que eu falei aqui para vocês mandarem pros amigos, para as pessoas que podem ter interesse, porque é legal, eu vou citar isso, vou explicar bem mais no meiozinho da live, tá bom? Então, fiquem aí com a gente. Legal que o pessoal tá mandando os pepinos já. O pessoal tá mandando aí? Isso. O Rodrigo, faltam 2 óbitos, o Rodrigo falou. O óbito é aquela coisa, né, pessoal? Ainda bem que a gente ainda tem aquela possibilidade de encontrar um comune onde não seja necessário o óbito, né? Thierry, mas a lei diz que não precisa do óbito. Realmente, se a gente for pegar, por exemplo, a capa 28, né, que é a K28, aquela famosa circular, ela não lista o óbito, mas o óbito ele é pedido na grande maioria dos comunes, tá bom? Então, assim, por isso que eu falo, a cidadania italiana não é uma receita de bolo, né? Eu não posso pegar um e-book desatualizado e achar que aquilo ali vai ser exatamente, pessoal, não é, de um comune para o outro, muda como se estivesse em outro país, muito, não é exagero meu, muda muito, então assim, a gente tem que tomar cuidado, pensar que é regrinha de bolo, não, eu vou só seguir isso daqui, não, vocês têm que estudar, vocês têm que estar por dentro de tudo, beleza, galerinha? Pessoal, enquanto vocês vão... O que o Rodrigo falou sobre o óbito? Faltam 2 óbitos. Rodrigo, no teu caso, sendo bem direto aqui, já é uma pré-consultoria para ti, sabe que caso tu não encontre esses óbitos, né, tu ainda tem a possibilidade de estar fazendo um comune que não pede o óbito, né, são poucos, para vocês terem ideia, a Go Italy hoje trabalha com mais ou menos 12, 13 comunes, tá, e só um desses comunes não pede o óbito, tá bom? Então, assim, menos mal que existe a possibilidade, se fosse um casamento, se fosse um matrimônio, se fosse um nascimento, teria que dar jeito, nem que fosse uma reconstrução judicial, né, como acontece. Mas sendo um óbito, existe essa possibilidade, beleza? Diego também compartilhou, a Mar... Diego falou aí, bem. O Diego falou, eu tive que entrar na justiça para restaurar uma certidão, a última certidão que precisava, foi sufoco, mas consegui. Galera, assim, como eu falei, não é uma receitinha de bolo, cada pessoa tem a sua história, a gente aqui, só no ano de 2020, a gente recebeu mais de 5 ítalos, né, acompanhante e tudo mais. Então, assim, a gente sempre se surpreende com os casos, né? A gente sempre aprende uma coisa nova e, como eu falei, o intuito disso aqui é estar passando um pouco de conteúdo, ajudando, respondendo, tirando dúvidas. Então, vai mandando, vai perguntando para nós que a gente vai respondendo com todo o prazer. Beleza, galera? Nossa, a Má também passou sufoco. Ela falou que, no caso dela, o mais difícil foi buscar uma certidão de nascimento na Argentina e descobrir que a Bisa tinha um nome diferente e precisava entrar na justiça para retificar. E aí, depois de retificado, o advogado cometeu um erro e precisa entrar de novo. Meu Deus. De novo ela teve que ir. Tem muito... A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, galera, sobre documentos que, enfim, que tem ali muitas retificações para fazer, que estão errados, ou quando tem mulher na linha, enfim, todos esses grandes, pequenos problemas, né? São grandes, pequenos problemas que a gente vai, enfim, lutando para, enfim, conseguir reconhecer a nossa cidadania italiana. É importante não desistir, galera. Sempre tem um caminho, sempre tem um jeito, beleza? Lá vem a ostentação. Ostentação, galera, tá aqui, ó, São Pellegrino, patrocinador oficial da Go Italy Live. Galera, o que eu ia passar para vocês aqui, eu vou passar para um próximo tópico, agradeço a presença de todos vocês. Uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês, né, que é logo quando a gente descobre, né, que a gente tem direito ao reconhecimento da cidadania. Eu não sei se foi com vocês, mas conta para nós como foi quando vocês descobriram, assim, eu descobri, qual foi a primeira coisa que tu pensou, que veio na tua cabeça, assim, sabe, que tu, sabe, nossa, eu tenho direito a isso, será? Eu realmente tenho? Não pode. Porque eu lembro quando foi a nossa vez, galera, eu também tenho várias histórias engraçadas, assim, de
de clientes, mas contando uma nossa, quando a gente descobriu, eu lembro que eu falei para Jéssica, né? Poxa, a gente não ganha nem rifa de ovo de Páscoa, né? Imagina se a gente vai ganhar, né? Uma cidadania. Porque assim, vocês sabem que todo descendente de italiano, ele tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana, né? Então, assim, hoje no Brasil, para vocês terem ideia, falando um pouquinho de números, a São Paulo, ela tem mais descendentes de napolitanos do que própria Nápoles, né? Então, assim, é uma matemática muito louca, porque hoje no Brasil a gente estima que mais ou menos 15% da população seja descendente de italianos. Ou seja, o Brasil hoje tem 220 milhões de habitantes, 15% tá mais ou menos aí, vai, 30 milhões de pessoas. Acertei a matemática? Então, assim, é muita gente, é metade da população inteira da Itália, entendeu? Então, tem muita gente que nasce e que, enfim, morre e vive a vida inteira e não sabia, sabe? Lá, às vezes, que tem um avô, um bisavô que era italiano, mas o cara não reconheceu, não sabia desse direito, né? Enfim, como eu falei, né? A gente, quando descobriu, a gente ficou assim, nossa, isso é verdade. Não pode, não pode que é. A gente não ganha nem rifa de ovo de Páscoa, a gente não ganha nem rifa de paróquia. Quanto mais ganhar, né, uma cidadania italiana, ter o direito de reconhecer uma cidadania italiana. Mas, enfim, é muito legal, que nem eu falo, né? Uma oportunidade que isso te traz, enfim, um salto de qualidade de vida estupendo, absurdo, né? Não tem algo que possa se comparar, né? Tipo, o pequeno investimento que tu faz perto de tudo que isso te traz assim, é assustador, né, galera? É muito, muito grande. Eu queria passar aqui um outro tópico, né, que é sobre, antes da gente entrar aqui nos principais, galera, que é falar sobre realmente quais são essas partes mais difíceis, e depois a gente vai conversando aqui, né, enfim, vendo o que vocês passam para nós também. O pessoal do Facebook tá ativo hoje, né, bem? Eu só tô acompanhando pelo Instagram. O pessoal do Facebook tá mandando bastante coisa. Mas o que eu ia falar, pessoal? Uma forma, assim, de tu não, vamos dizer assim, de tu não fazer, de tu não reconhecer, de tu não organizar tudo isso, que é uma coisa que eu vejo, assim, geralmente o pessoal se enrola muito, tá? Ou até mesmo pesa muito no fator psicológico. É a questão de tu deixar sempre na mão de uma terceira, de uma quarta pessoa, tá? Por exemplo, quando o pessoal vem em família, quando o pessoal vem com um primo, vem com um irmão, ou enfim, ou às vezes até a mulher ou o marido que cuida, o pessoal acaba deixando nas mãos e, enfim, não se informa sobre nada, né? E aquilo ali é aquela coisa, quem não ajuda não atrapalha. Eu entendo isso, eu sei muito bem. Mas assim, é legal que tu saiba, né? Conheça pelo menos o teu processo, os prazos, os tempos, quando e onde tu tem que ir em determinado ponto, porque aquilo ali aqui na Itália vai te deixar até mais tranquilo. E no Brasil vai ajudar, né? Pô, dá uma mão ali para teu marido, para tua mulher. Geralmente a gente vê que é as esposas, né, mano? As esposas que pegam os maridão pelo braço e falam, ó, agora tu vai reconhecer, vai lá com o Thierry e com a Jéssica, que eles vão dar conta lá, vão reconhecer a tua cidadania. Mas principalmente para quem vem sozinho, né? O pessoal às vezes deixa tudo na mão de alguém, às vezes um primo que acabou conhecendo quando estava pesquisando os documentos, né? Viu mesmo o sobrenome, conheceu aquele primo. E, cara, às vezes os primos que são próximos dão dor de cabeça, imagina os primos que são distantes, galera. Então tomem cuidado, não deixem essa responsabilidade na mão de um terceiro, na mão de uma pessoa que às vezes não tá dando tanta bola igual tu, ou que não vai ser tão, vamos dizer assim, recíproco, né? Não vai confiar tanto em ti, ou vai te deixar na mão, né? A palavra é certa, sem palavras bonitas, a pessoa que vai acabar te deixando na mão, beleza? O Murilo pediu para mandar um beijo para a mãe dele, Dona Carmen. Murilo, um beijo aí para a senhora, sua Ela mãe, tá Dona Carmen. Ela tá Não, assistindo? live, sim. Um beijo para a senhora, mãe do Murilo, Dona Carmen. Beijão, beijo aqui da Go Italy. A Jéssica tá mandando um beijo aqui também. Beijo. Pessoal, amor, se tiver pergunta aí, tu vai passando, né? Galera, a gente vai ter umas lives bem legais na sequência, tá? Já vou anunciar aqui para vocês, para quem tá online não perder, que são lives sobre retificação de documentos, Sim. vai ter live sobre análise de documentos, vou ensinar vocês a analisar os documentos, vou falar tudo sobre retificação de documentos, vai ser um conteúdo bem mais teórico, tá? Vai ser uma coisa bem mais teórica e prática, né? Que eu vou falar e vou ensinar vocês a fazer. Então, assim, hoje a gente tá aqui fazendo mais um bate-papo, uma live mais leve,
mas, enfim, as próximas vai ser um pouquinho mais pesadas. Então, quando a gente botar a caixinha, quando a gente botar o contador, marca lá e não esquece de mandar pro pessoal, tá? Vai ser um conteúdo bem bacana. Galera, vamos aos finalmente, tá? O que, né, quando a gente logo descobre, né, o que é um dos principais motivos de dor de cabeça, enfim, de noites mal dormidas aí do pessoal, né? O que acontece? O pessoal às vezes descobre que tem o direito de reconhecer a cidadania, começa a sonhar com aquilo de Europa, né, de pagar 50 centavos numa água aqui no Brasil, quase R$ 20. Inclusive aí o pessoal a gente vai fazer um projetinho, né? A gente vai fazer as compras, a gente vai fazer uma lista com 5 produtos e a gente vai comprar esses produtos na Irlanda, a gente vai comprar esses produtos na Croácia, aqui na Itália, em vários estados do Brasil para comparar, galera. Então, assim, a gente vai comparar todos os preços e ver quanto representa do salário mínimo, né? Às vezes converter acaba dando o mesmo preço, mas não é assim que a gente vê se está caro ou está barato, beleza? Mas como eu estava falando, um dos motivos aí de medo, de dor de cabeça da galera, depois que tu sonha em vir para cá, e morar aqui, e trabalhar, e ter uma vida bacana, é aquela questão de tu não ter certeza se a cidadania italiana é algo sério, é algo certo, é algo que tu realmente tem direito. Pessoal, a cidadania italiana, ela não é uma loteria, tá? Se você é descendente, tá? Num bom gauchês, né? Como um bom gaúcho, se tu, vivente, é descendente, se tu é uma cria de italiano, tu é um italiano, bom, tá bom? É, assim, claro como a água, não tem o que debater, não tem brecha, não tem nada, tá bom? A Má comentou bem bonito aqui, o que ela falou. Meu primeiro pensamento foi ser grata ao meu trisavô que veio ao Brasil para trabalhar sofridamente na lavoura e me passou esse direito. Exatamente. Foi a realidade de muitos, verdade. né, dos nossos Dantes, né? Enfim, eu não tenho, até tenho um Dante italiano, mas é distante, mas o principal ramo da minha família são alemães e portugueses, né? Eu nem herdei o sobrenome alemão, mas o pessoal veio para cá, trabalhava em fazenda, trabalhava, né, enfim, eles vieram para cá para trabalhando pesado, né? Querendo ou não, essa foi a realidade deles e muitos construíram aí muita coisa, né? Deixaram heranças, deixaram legados e aqueles que não deixaram grandes legados, grandes patrimônios, assim dizendo, né? Deixaram aí uma história bonita e também deixaram o direito a todos vocês reconhecerem a cidadania italiana, que é algo assim que é melhor do que muita herança, viu? É melhor do que ganhar um terreno na praia, te garanto. Mas, voltando aqui, galera, hoje a gente tá mais devagar, né, bem? A Stephanie, ela colocou, não sei se tu quer ler, porque como, né, acho que a minha voz, não sei se o pessoal consegue escutar. Pessoal, a Stephanie. Oi, gente, eu não entendo nada sobre cidadania. Tá no lugar certo, Stephanie. Eu te quero aqui nas próximas lives, hein? Mas meu irmão tem a cidadania. Aí eu tenho direito a ter. Vamos lá, Stephanie. Tudo indica que sim, tá? Desde que vocês sejam filhos do mesmo pai e mãe, tá? Por exemplo, se vocês forem só filhos do mesmo pai e ele reconheceu através da mãe, daí a gente teria que analisar bem, olhar a tua árvore genealógica para ver se tu é descendente de algum italiano, tá? Mas se vocês são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eu vou te dar uma boa notícia. Tu é descendente de italianos, então assim, tu pode reconhecer, assim como fez teu irmão, beleza? Fica tranquila, eu sei que tu tá vindo pra cá, tu quer reconhecer tua cidadania italiana em breve, a gente andou conversando, então assim, quando precisar de ajuda, fala com a gente, que a gente sempre dá um help, beleza? E acompanha nossas lives. Mas pessoal, vamos lá, uma segunda coisa, eu vou contar uma história muito legal para vocês, que foi uma ajuda que eu dei para uma cliente, que é sobre aquela questão, né? Tem muita gente, e eu não esperava isso de um funcionário consular, né? Uma pessoa que trabalha no consulado. Tem muita gente que pensa que a cidadania italiana, ela quando tu vem reconhecer ela aqui na Itália, né? Que aquilo ali é um jeitinho, que aquilo ali é uma brecha na lei, que aquilo ali não se pode, que é algo que a gente vem aqui, pá, o cara vai lá com visto de turista e dá um jeito. Galera, não, tá? Não. A cidadania italiana, se vocês lerem a própria K28, se vocês lerem a K32, 52, o que são essas K que eu tô falando? São circulares, são normas, né, que regem o reconhecimento da cidadania italiana, tá bom? Então, assim, os oficiais de comune e todas as pessoas que se envolvem com a cidadania italiana usam essas normativas para, enfim, para saber o que deve
ou não deve fazer, em que tempo deve fazer, em que tempo não deve fazer, tá bom? Então, sempre que eu falar uma K28, uma K52, eu tô falando de uma norma, de uma lei, tá bom? E se a gente for observar aí a K52, a K28, a gente vai ver que ali a gente deixa claro, né, que o descendente de italiano, ele pode vir para a Itália, ok, para reconhecer a cidadania italiana. Ele tem a opção de pegar a fila do consulado lá no Brasil? Tem. É onde ele mora, ele pode entrar na fila do consulado. Só que a gente sabe, se eu tenho um projeto para daqui 10, 15 anos, beleza, o consulado ele é super ok, tu entra na fila e fica ali 10, 15 anos. Se assim, é deixar para o teu filho, tu não tem pressa, ou para o teu neto, talvez, né? Mas assim, é válido. Porém, se a gente olhar essas circulares, tu vai ver. Ela diz o seguinte, basicamente, resumindo para vocês, tá? Que para reconhecer a cidadania em solo italiano, basta que o requerente, que são vocês, descendentes, né, tenha um visto turístico válido, tá? A história que eu ia contar para vocês é o seguinte, bem no começo da pandemia, até uma história recente, eu estava com uma cliente aqui, a Penha, inclusive se a Penha estiver assistindo, Penha, beijo, nossa querida advogada lá do Brasil, ela estava aqui reconhecendo a cidadania com a gente, e foi bem naquele comecinho de pandemia e tudo mais, e o consulado do Rio de Janeiro, que a gente já sabe que ele demora um pouquinho, né, ele começou a atrasar para mandar a não renúncia dela. Não renúncia é aquele último passo da cidadania italiana, né, que é aquele documento que o consulado manda dizendo que o teu avô italiano, o teu dante causa, nunca renunciou à cidadania italiana, ou seja, ele te transmitiu aquilo ali, ele transmitiu para o teu bis, ele transmitiu para o teu avô, que transmitiu para o teu pai, que transmitiu para ti a cidadania italiana. E quando a gente fala transmitiu a cidadania, galera, é mais ou menos assim, tipo corona, transmite mesmo, né? Passa de pai para filho. Direito de sangue. Que comparação ruim, mas enfim, é um direito de sangue, então é assim que a gente tem que falar. Mas deixa eu tomar uma água de R$20. Mas, como eu tava falando, galera, começou a atrasar a não renúncia dela, né? O Comune fez o pedido e começou a atrasar. E eu, enfim, comecei a tentar entrar em contato, até que eu achei o WhatsApp do consulado. Entendeu? Uma moça falando em português, eu expliquei para ela a situação, olha, eu tô com uma cliente aqui, tá demorando e tudo mais. E essa moça, ela era do setor correto e tudo mais, trabalhava com cidadania, consegui falar com ela. E ela falou assim para mim, olha, se esse pessoal, né, não fosse aí dar jeitinho, se não fosse ficar com residência falsa, algo do tipo, eu não me lembro, faz um tempo, eles não tinham essas dores de cabeça de esperar. Eu deixei ela falar, né, quando ela terminou, eu falei para ela, olha, minha senhora, eu respeito, né, uma parte que foi a sua opinião, uma outra parte que a gente está falando sobre um procedimento, né, uma prática aqui na Itália, eu vou ter que discordar de ti, né, porque, assim, quando um requerente, né, quando um descendente de italiano, ele vem para a Itália, ele não está dando um jeitinho. A senhora, como trabalha no setor, né, de cidadania italiana, aí no consulado, né, que trabalha com reconhecimentos, deve conhecer muito bem as leis, as normas. Então, a senhora sabe que basta ter um visto turístico válido para estar reconhecendo a cidadania aqui na Itália. Então, assim, não é um jeitinho, não é uma brecha na lei, não é nada do tipo, tá bom? A própria lei diz, a lei te dá o direito de reconhecer a cidadania italiana tanto no Brasil quanto na Itália. Eu lembro que ela ficou um pouco sem jeito, ela falou, mas tudo bem. E eu falei, não, senhora, né, era uma senhora um pouco mais velha, não quis ser muito direta. Eu falei, olha, a senhora tem a sua opinião, mas quando a gente fala de um procedimento, a gente tem que seguir as normas, tem que seguir as regras, a gente não pode falar que uma pessoa está dando um jeito ou que uma pessoa não está fazendo da forma correta, né? Então, é um episódio que aconteceu, logo depois disso chegou a não renúncia dela. No final das contas, a senhora ajudou bastante a gente e ficou por isso. Mas se vocês forem, né, parar para pensar, o pensamento de um como é que se fala? De um funcionário, né, de alguém que trabalha, né, dentro do consulado, que trabalha num órgão competente, né, aquilo que a pessoa passou para mim vamos dizer assim, além de não ser o certo, né, galera, é algo assim que a gente às vezes espera de alguém sem conteúdo, né, sem o conteúdo correto, né, sem o conhecimento correto, né, alguém que acabou de chegar nesse mundo de cidadania italiana e não sabe nada. E eu escutei isso de alguém que está dentro do mundo da cidadania italiana. Então, assim, né, às vezes eu me surpreendo um pouquinho, acontece, mas por isso que a gente está fazendo essas lives aqui, né, para preparar todos vocês, principalmente quem vem sozinho, né, quem vem sem assessoria. Então, estejam preparados para isso, para muitas vezes pegar aí
um oficial que não vai conhecer muito bem o processo. Acreditem ou não, eu já ensinei o oficial a fazer o processo de cidadania italiana. Sim, eu já peguei oficial que não sabia nada em comune aí de 1.000 habitantes, que a gente tem que pegar e falar, ó, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo, porque eles não sabem, eles têm uma vaga noção. Sim, a gente sabe que tem muita gente que vem reconhecer a cidadania, mas esse procedimento, né, o reconhecimento da cidadania, ele não é tão, vamos dizer assim, tão comum quanto vocês imaginam. O que acontece? O pessoal acaba cometendo um grande erro, né? Aqui eu já estou dando umas dicas, já estou fugindo um pouco do tema. Mas principalmente o pessoal que vem reconhecer a cidadania italiana sozinhos, o que acontece? Eles vão em grupos, dois erros bem básicos, né? O pessoal vai em grupo e quer encontrar um comune. Daí ele começa a falar com as pessoas e ver comune que as pessoas marcam e falar com um com o outro, reconheci ali, reconheci aqui, pega o nome dos comunes. Só que acontece, aqueles comunes já estão saturados, pessoal. Principalmente os comunes do Vêneto, tá bom? O Vêneto, para vocês terem ideia, 80% da imigração de todos os italianos que foram no Brasil, foram para o Brasil, saiu do Vêneto, tá bom? Então, assim, o que que o pessoal pensa? O pessoal olha ali na certidão do italiano, né? Quando não conseguiu pegar aquele documento, ou através das histórias da família. O teu bisa era de Vicenza, o teu bisa era de Verona. E o que que acontece? O pessoal quer ir reconhecer lá. Só que assim, tu vai pegar comunes que estão super lotados. Esses comunes, eles são difíceis até de tu pedir documento, né? Se alguém aí que está assistindo a gente já teve dificuldade para pedir documento de algum desses comunes, bem-vindo ao time, né? O próprio Dante da Jéssica, o próprio avô italiano da Jéssica é de Vicenza. pessoal, Vicenza. Então, assim, 80% de todos os descendentes, eles têm ali um avô italiano, um bisa italiano, que saiu do Vêneto. Assim como a imigração argentina, ela saiu aqui da parte do Piemonte, né? Que é aqui onde a gente mora. Então, assim, isso é bem característico, né? Geralmente a gente chega nos comunes aqui, que são bem mais tranquilos para reconhecer a cidadania, não são superlotados, igual a gente tem lá no Vêneto, e o pessoal pensa que a gente é argentino, porque os argentinos costumam vir aqui, né? Então, assim, estava explicando para vocês a diferença de comunes que estão superlotados para comunes que às vezes nem conhecem, né, a prática de reconhecimento, que nunca ouviram falar, ou enfim, ouviram falar, mas não tem a prática, né? Então, assim, são dois cuidados que o pessoal precisa muito, muito ter, beleza? Então, para fechar, dois erros que vocês cometem, tá? Não cometam, vocês estão assistindo, não cometam, que é buscar e reconhecer a cidadania no mesmo comune do Dante. É muito provável que esteja cheio, saturado, tá? Que é aquele comune ali onde tu vai pedir tua residência, onde tu vai entregar teus documentos, que ele não quer nem ver brasileiro mais, de tanta gente que já passou por ali. E uma outra coisa é pegar comune de grupo, tá? Porque assim, se tu tem um grupo lá com 150 mil brasileiros e tu colocar, esse comune é bom, pessoal, automaticamente aquele comune se tornou ruim, porque vai ter um efeito manada muito grande, tá? O pessoal vai mandar um monte de e-mail. Imagina assim, quem não entende muito bem, vai encher o oficial de pergunta. Imagina o cara de um comunizinho aí de 2, 3 mil habitantes, que é muito normal aqui, o cara abrir o e-mail dele de manhã, o oficial, e ele ter ali 200 e-mails. Isso acontece, tá? Isso não estou inventando, não são exemplos meus, mas isso acontece, tá? Isso já aconteceu várias vezes. Existem listas de e-mails, tá? Que não façam isso, pelo amor de Deus, que o pessoal não sabe onde está a certidão de nascimento do dente causa. Pessoal, isso é extremamente errado, tá? Não façam isso. Gastem aí 300, 400 euros, paguem um profissional, mas não façam isso. Eles pegam essas listas com todos os e-mails de comunes, né? Que é onde está o Status Civil, que é onde estão os documentos aí de 100, 150 anos atrás, e eles acabam disparando e-mails para todos esses comunes para buscar. Então, assim, tem um comune do Vêneto que eles nem respondem mais, de tanto e-mail que eles recebem. Culpa de quem? Culpa de quem fica disparando através dessas listas de e-mail. Culpa mais ainda de quem fica distribuindo essas listas, tá? Isso é completamente errado. Então, não façam. Beleza, galera? Tem pergunta aí, meu? O pessoal tá falando alguma coisa? Sim, o pessoal falou bastante. O Bruno começou ali sobre não falam desse jeito do Rio de Janeiro que meu coração já aperta. E ele falou, tomara que você ainda tenha esse contato. Tenho sim, Bruno, deixa para mim. Mas teve um tempo, né, que tinha muitas empresas aqui na Itália, enfim, de consultoria, né, que eles nem atendiam clientes que vinham do Rio de Janeiro, Distrito Federal,
acho que Minas também, por causa do tempo dos consulados, mas isso já se foi, galera. Bom, se tiver alguma pergunta aí, se alguém quiser falar alguma coisa, escreve que a Jéssica tá no suporte, viu, galera? Qualquer coisa, escreve aqui embaixo. Vamos lá, vamos passar para o próximo tópico. Pessoal, o pessoal que tá entrando, que tá mandando tchauzinho aí, Emanuel, fala meu velho, beleza? Pessoal, sejam muito bem-vindos. A Sandra tá lá no nosso Facebook, o Nelson, o Diego. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado aí por prestigiarem essa nossa Go Italy Live de terça-feira. Hoje é terça-feira? De terça-feira. Pessoal, vamos lá. O próximo tópico é o seguinte. Esse aqui é até engraçado. Acreditem vocês ou não, por mais que vocês tenham juntado todos aqueles documentinhos bonitinhos, vocês tenham apostilados, vocês tenham traduzido tudo aquilo, né? Eu tenho muito cliente que, quando eu ligo para ele, às vezes dando aquele sustinho, né? Ó, fulano, comune quer falar contigo. O que é, Thierry? Foi reconhecido, parabéns, né? Tem muito cliente que fala assim, Thierry, eu nem acredito. Daí a gente fala, mas por quê, né? Porque, óbvio que para mim, né, é algo normal, a gente confere os documentos. Para mim é mais ou menos uma fórmula matemática, né? A gente confere os documentos, bate tudo, residência tudo certinho, tudo dentro da lei, contrato, essa coisa toda. Não tem o que dar errado, mas assim, para o requerente que está ali naquela ansiedade, que está com aquela pressão da família, que tem que fazer dar certo, né? Seja para ajudar os familiares, ou seja para calar a boca daqueles que não quiseram ajudar, né? Enfim, hoje eu estou bem direto, né? Tá. O pessoal, quando é reconhecido, galera, eles acabam falando assim, nossa, Thierry, eu nem sabia, eu nem acredito. Daí a gente pergunta por quê. Eu sempre pensei que o oficial poderia encontrar alguma coisa nos documentos que ia me tirar o direito, né, a reconhecer. Eu sempre tive medo do documento ter alguma coisinha errada, alguma coisinha que passou, e eu não consegui reconhecer a cidadania italiana. E assim, galera, eu sei que para vocês é algo um pouco mais pesado, né, do que para mim. Para vocês não é uma simples fórmula que vocês vão encaixar tudo, vão ver se tem direito, se a filiação está correta. Para quem está fazendo sozinho, é muito importante que alguém com experiência olhe os documentos de vocês, tá bom? Por mais que vocês queiram fazer tudo sozinhos, tem um auxílio, vamos dizer assim, na occhiata, né? Tem alguém que olha aquilo ali, que vai fazer uma análise, não custa tanto, galera, porque vocês vêm mais tranquilos, tá bom? Como eu falei, os clientes, eles chegam aqui, eles ficam com um medinho até o final, né? Até tá com certidão de nascimento e carta de identidade. Imagina quem vem sozinho, então vocês têm que tomar muito cuidado, vocês têm que encontrar alguém, né, para analisar os documentos e deixar vocês mais tranquilos, tá bom? Se os documentos estão ok, se o oficial, né, do Comune sabe, né, fazer o trabalho dele, não tem como dar errado, tá bom? Como eu falei, não é loteria, não é jeitinho, é um direito, tá bom? Então, assim, que nem eu estava conversando com um cliente nosso um dia desses, né? A cidadania italiana não é uma brecha na lei. A cidadania italiana é a lei. Tu tens o direito de reconhecer a cidadania italiana por um direito de sangue, por um direito que é dado a ti pela Constituição, pelas leis italianas. Tá bom, pessoal? Ficou claro? Show! Pessoal, próximo tópico, vamos lá. Vamos ler uma dúvida. O pessoal tá ativo hoje, eu tô gostando, galera. O pessoal que tá entrando agora, Mari e Tatiane, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vai bem. Ela é grande, a dúvida da Karen. Quer que eu leia? Passar e tu lê. Somos os consulados de São Paulo e Curitiba. Tem aqui e a continuaçãozinha da pergunta dela ali. Tá. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. A mulher do Comune solicitou a ANR para São Paulo e Curitiba. Meu antenato, né? A gente chama de antenato também. Deixa eu fazer uma explicação bem rápida aqui. A dante causa é aquele que te dá o direito a alguma coisa, né? No nosso caso, a reconhecer a cidadania italiana, tá bom? E o antenato, em tradução livre, tá? É antepassado. Então, assim, quem é o teu antenato não é necessariamente quem te dá o direito, tá bom? Mas óbvio que a gente entende, né? Óbvio que a gente entende dentro do mundo da cidadania italiana que quando a gente fala de antenato, a gente está falando do Dante, do vozão italiano, né? Enfim, gostava de salame, queijo, vinho. Mas vamos lá, eu acho que eu perdi aqui. O Comune solicitou a NR para São Paulo e Curitiba, meu antenato é de São Paulo e o restante do Paraná. Porém, a mulher do Comune digitou coisas erradas na solicitação da NR.
porque já preenchi a instância, que é o pedido, né? A gente falou sobre isso na última live, o pedido de reconhecimento. Porém, ela tinha dito que, mesmo errado, as informações, o Comune de São Paulo respondeu. Estou nessa etapa. Bom, Karen, assim, dá uma conversada com essa tua oficial. Pelo que eu entendi, a tua oficial, ela fez o pedido, né, da não renúncia, tu deve ter tido acesso a esse documento, e ali tem, enfim, informações erradas. O correto é que tivesse tudo certo, tá? Porque, vamos dizer assim, Luigi Rossi com 2 S e Luigi Rossi com 1 S são pessoas completamente diferentes, né? Não dá pra gente dizer. Óbvio que dentro de um contexto de documentação, né, por exemplo, a gente entrega os documentos no Comune e a gente tem pequenas variações, né, tem ali com um S, 2T, a gente consegue ver a filiação consegue ver que é a mesma pessoa através da filiação, através dos casamentos, dos avós, dos filhos, a coisa toda, né, uma espécie de prova real. Mas a não renúncia, ela não tem todas as informações. A não renúncia nada mais é do que, para quem não tem ideia do que é a não renúncia, ela é um e-mail com o nome, tá? Com o nome de todos os teus ascendentes, né? Com o nome do Dante, do Bisa, do avô, do teu pai e teu, entendeu? É um e-mail com esses nomes. Basicamente isso, tá? Não muda muita coisa, onde o Comune pede para o consulado, né, para verificar se alguma daquelas pessoas renunciou à cidadania italiana, beleza? Só para resumir aqui, a não renúncia é um pedido feito por parte do Comune quando vocês estão reconhecendo a cidadania italiana de vocês, para verificar se alguma pessoa da linha de vocês renunciou à cidadania italiana, tá bom? Essa linha é completamente verificada, desde o Dante até ti, tá bom? Mas, Cher, se eu estou reconhecendo a cidadania italiana, por que eles vão verificar se o meu pai ou o meu avô ele não renunciou, se eles nunca reconheceram? Aí é que tá, o consulado, o Comune, eles não sabem disso. Então, eles precisam verificar lá no sistema se o teu pai algum dia, ou o teu avô algum dia, por algum motivo, reconheceu ou já nasceu italiano e por algum motivo renunciou à cidadania italiana. Acontece raríssimas vezes, tá? Raríssimas, é extremamente raro. Acho que é igual ganhar na Mega Sena, muito, muito difícil, beleza? Pessoal, quem tiver perguntas, tá? Conforme a gente vai falando, eu sei que a imaginação de vocês vai fluindo, vai escrevendo. Stephanie? A Stephanie, ela respondeu aquela pergunta que tu fez para ela, se Aham. ela era, né, A Stephanie, os mesmos pais, então ela botou, talvez não viu a minha outra pergunta, mas ela já tinha mandado. Eu não sou filha do pai do meu irmão, mas minha mãe é descendente também. E aí? Obrigada. Stephanie, tu tendo, enfim, sendo parente, né, sendo filha ou neta ou bisneta ou trisneta ou não sei o resto. Tu é descendente de italiano de alguma forma, minha querida. Então, tu pode sim reconhecer a tua cidadania italiana, tá bom? Conforme eu falei, galera, essa é uma live muito interessante para quem tá no começo até o meio, né? Que é a pessoa que tá ali ainda naquela fase para descobrir se tem direito ou não, se isso tira o direito ou não, como é que faz, que linha segue. Inclusive, a gente recebeu umas perguntas na caixinha bem interessantes, depois a gente vai ler mais no finalzinho, beleza? Pessoal, vamos lá, vamos para os próximos tópicos aqui. Uma outra coisa que eu já falei um pouquinho, né, que, enfim, vocês precisam prestar bastante atenção para não ter problema e também para não ter, enfim, para não ter dor de cabeça, né, galera? Para desenrolar essa coisa toda, é sempre contar com bons profissionais, tá? Eu não estou falando só de assessoria, para vocês evitarem dor de cabeça, porque, pessoal, o que a gente recebe de mensagem de gente com dor de cabeça, com buscador de documentos, com empresa que contratou para fazer análise de documentos, para tradutor juramentado, até cartório entra nessa lista aí de vez em quando. Então, assim, pesquisem muito bem, tenham referências daquelas pessoas que vocês estão entrando em contato, tá? Às vezes a gente encontra em empresas que já são grandes, mas que, assim, os caras estão cheios de reclame aqui, entendeu? Eles são grandes, eles acabam vendendo para pessoas que às vezes não pesquisam, tá? Pessoas que não têm o acesso à informação que vocês estão tendo, tá bom? Então, assim, vai contratar alguém para buscar seus documentos, pesquisa o nome dele em grupos, pesquisa no Reclame Aqui, pesquisa no Facebook, pergunta para ele, olha, tem uma página, eu posso falar com clientes que tu já te ajudou, que já te contrataram, isso aí ajuda muito, tá bom? Tu consegue ter um feedback ali direto de quem consumiu, de quem tu contratou aquele serviço. Então, faz dessa forma que evita muita dor de cabeça para ti, tá bom? Vamos lá. Pergunta aqui, um comentário do Paz. Muito obrigado, Bonner. Pessoal. Pessoal. A Karen está complementando.
também o nome da NR lá da solicitação. A pergunta da Karen, pessoal, Mas continuação. Isso. Ela arrumou todas as informações erradas, que eram as datas e óbitos, porém São Paulo disse que está ok. Temos que esperar Curitiba. Quanto tempo demora agora até o ID? Bom, vamos lá. Essa serve aí para o pessoal que não está na Itália ou que está. Qual que é o tempo, qual que é a tempística, né, entre receber a não renúncia, que no caso aqui da Karen ela não recebeu ainda, né, ela precisa receber, até a transcrição dos documentos. Depende do comune, tá? Tem comune que pode levar até 6 meses por lei, eles podem, tá bom? Até 6 meses para transcrever. Mas, Thierry, como assim eles podem levar até 6 meses para transcrever? Isso é um absurdo. Pessoal, da mesma forma que a gente tem que entender quando um comune é super cheio e a gente tem que evitar aquele comune, né? Não é quando a gente chega num comune de 1.000 habitantes que a oficial não tem muita coisa para fazer além de óbito, né? Porque um comune de 1.000 habitantes quase ninguém nasce ali, é só a gente que vai, enfim, tá indo pro céu, né? O oficial pegar e falar, olha, eu quero 6 meses. Não, não é assim. Ele tem que ir por A mais B, ele tem que comprovar que ele precisa desse tempo, né? Porque assim, em teoria, ele tem 30 dias para fazer a transcrição, tá bom? Ele pode ir renovando isso conforme eles têm demanda, conforme eles têm falta de pessoal, conforme eles têm, enfim, dificuldades por conta de uma pandemia, entendeu? Então, assim, pode ser justificável. Mas, Karen, não sei em comune tu tá, por favor, não escreve nos comentários o comunista está reconhecendo a cidadania. Se quiser, escreve no direct, depois a gente conversa. Mas, assim, em geral, demora ali 15, uma semana para o oficial transcrever os documentos, tá bom? Principalmente se for um comune um pouco menor, um comune, assim, que é mais fácil o relacionamento ali com o oficial do comune, beleza? Debaco Júnior, fala Debaco, como é que tá, Plácido, beleza? Experiência própria, na entrega da documentação no comune, sem Thierry ao lado, eu teria me enrolado todo. Oficiais pedem o que você nem imagina. Ou você vai seguro, ou procure a Go Italy. Obrigado, Plácido. Nem foi combinado. Mas enfim, na próxima a gente combina, que eu vou te dizer umas coisinhas para tu escrever aqui para nós, viu? Daí vai ficar melhor ainda. Nossa, vai ficar de matar. Obrigado, meu querido. Valeu, de coração. Pessoal, essa questão de oficial varia bastante, tá? Então, assim, a experiência que tu vai ter com o oficial, eu tenho comunes que a gente simplesmente vai até o comune no horário marcado, no dia marcado, entrega, né, a documentação pro oficial e em 2 minutos a gente está fora do comune, tá bom? Cada oficial decide como ele vai fazer. Já eu tenho outros comunes, que é, por exemplo, o comune que o nosso queridíssimo Debaco está, que a oficial, ela te pega pelo pescoço quando tu chega e ela lê ponto por ponto dos teus documentos. E a gente verifica tudo junto. O bom desse comune é que a gente já analisa tudo ali, né? Então, analisa tudo junto, ela já fala tudo que ela achou ou não. Ou seja, tu sai do comune sabendo que teus documentos estão 100%, ou que tu vai ter que apresentar alguma outra coisa para ela. Na maioria dos casos, é que tá 100%, tá bom? Às vezes eles, enfim, inventam uma coisinha ou outra, tá? Mas é questão de tu explicar e de tu, enfim, também compreender o trabalho deles. A gente sabe, assim, que conforme, né, o pessoal vai fazendo coisa errada, Itália fora, Brasil afora, falando de cidadania italiana, residência falsa, documento falso, a gente teve aí ano passado até um pároco, né, bem envolvido, né, pároco, pessoal, desculpa, pároco é um padre, né, quem cuida da paróquia. Quem cuida da paróquia emite a certidão de batismo, que é aquela que também pode ser usada. Para quem não sabe, a certidão de batismo é até uma determinada data, né? E essa data, ela varia de acordo com a região da Itália, ela pode ser usada no lugar da certidão de nascimento, tá bom? Então, assim, inclusive, certidões de nascimento, de batismo aí do Brasil também podem ser usadas, tá bom, pessoal? A data limite para documentos religiosos, certidões de batismo e matrimônio serem aceitos aqui na Itália é até 1889, porque a partir dessa data foi instaurado o Stato Civile, o serviço de cartório. Brasil, Stato Civile é aqui, né? É cartório no Brasil. Então, assim, a partir de 1889 se iniciou o trabalho, o serviço de cartório, né, no Brasil. Então, a competência de registro de nascimento e de registro de matrimônio foi passado para os cartórios e foi tirado isso da igreja, beleza? Mas, como eu estava falando,
Isso, eu estava falando sobre os escândalos, né, que teve aqui na Itália, com um padre que falsificava ali os batismos. Então, assim, vocês imaginam, cada vez os oficiais, eles ficam sempre com uma pulga atrás da orelha, eles ficam mais receosos, né, de estar pegando documento. Então, eles querem analisar bem, eles querem ver que tudo está dentro dos conformes. Beleza, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Gui, retifico esse nome. Deixa eu ver. Olá, pessoal. Tenho algumas questões. Cheguei agora aqui. Me desculpem se já tiverem falado sobre isso. Sem problemas, Gui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar assistindo a gente. Estou na etapa das retificações. Minha dúvida é: meu Dante era Pietro na Itália e no Brasil, Pedro. Vamos lá, Gui. Eu não deveria te responder agora, porque a gente vai ter uma super live falando tudo sobre retificação, tá bom? Mas eu, óbvio que eu não vou te deixar na mão, eu vou te ajudar sim. E o que eu ia falar? Isso é normal, tá? Que a gente tem que entender uma diferença que a gente vai falar na próxima live, que é o que é um erro nos documentos, o que é uma variação e o que é uma tradução, tá bom? Nesse teu caso, a gente tem uma simples tradução. Isso é aceito na grande maioria dos comunes, mas, por favor, se tu vai vir sozinho, tu entra em contato com o comune que tu escolheu ou que alguém vai te ajudar e vê se isso vai ser aceito, tá? Se tu vem com uma assessoria, a assessoria ela tem a obrigação de saber, né? Não, poxa, tem muito cliente nosso, tem muita gente que, enfim, que vem, acaba contratando a Go Italy, porque fechou com outra assessoria, chegou aqui, o comune falou, não, aqui tu não vai reconhecer por causa de uma letra, por causa de um número. Então, assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, não depende, tá, da assessoria, nem do assessor, da pessoa, se esse documento vai passar ou não, depende do comune, depende do entendimento do oficial do comune, beleza? Mas, assim, tradução geralmente é super simples, a gente entende, tá bom? Pietro, Pedro, isso aí é super, super, super entendível, tá bom? Então, fica tranquilo, mas segue essas recomendações que eu te passei, beleza? Pessoal, amor, se tiver dúvida do pessoal, vai me passando. Tem mais dúvidas? O Murilo tá pertinho já. Murilo, já tu tá desembarcando aqui, viu, meu querido? Tô mega ansioso. Antes, a gente tem que ver o preço dos produtos aí na Croácia, viu? Deixa eu aqui ligar esse MacBook que eu nem sei mexer direito. Galera, essa aqui eu deixei ela pro final, mas eu sei que ela é super básica, né? Geralmente, quando a pessoa logo descobre, uma das primeiras coisas que tu vai ver, né? Porque geralmente o quê? A gente é trisneto, né? Tetraneto, não sei o que neto, do italiano. Então, o que a gente se preocupa? O que é uma das primeiras coisas, né? Mas será que eu tenho direito, mesmo, né, eu tendo o italiano tão longe de mim? E sim, senhores, essa é uma dúvida bem, né, recorrente e eu vou falar para vocês, vou dar uma explicada, como a gente já comentou algumas vezes aqui durante a live, a cidadania italiana, ela é um direito de sangue e ela não tem nenhum tipo de limite de gerações, tá bom? Não interessa se é o senhor seu pai, o senhor seu avô, que é o italiano, tu sempre vai ter o direito a reconhecer a cidadania italiana, tá bom? Independente de quão distante tu esteja do teu Dante Causa. Dante Causa é aquele que te transmite a cidadania italiana, tá bom? É aquele que nasceu na Itália e foi morar no Brasil. Entendido, galera? Se alguém não entendeu isso aqui, se eu não expliquei muito bem, pergunta aí que a gente esmiuça mais, que a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Mas com essa live, infelizmente, senhores, não vai ficar gravada, tá bom? Eu esqueci de avisar nos stories, mas as próximas lives eu vou avisar a todos vocês que não vai ficar gravada. Então, é somente para quem está presente, é somente para quem está aqui conosco, tá bom? E a Stephanie falou que tá com sono, já tá indo fazer uma criança. Stephanie, aguenta aí mais uns 5, 10 minutinhos que eu prometo que eu termino, a gente já tá no finalzinho. A gente só responde mais algumas perguntas, inclusive vocês, dona Stephanie. Se tiver mais algumas perguntas, manda aqui pra gente, tá bom? Pessoal, e um outro ponto aqui que ele é bem polêmico, é sobre ter uma mulher na linha de transmissão, tá bom? Thierry, eu perco o direito a reconhecer a cidadania tendo uma mulher na linha de transmissão? Senhores, não, você não perde. Mas eu ouvi falar, não, você não perde, não, de forma alguma. Muda algumas coisinhas e depende de se essa mulher é tua mãe, tua avó, enfim, depende do ano de nascimento dela e do ano de nascimento do filho ou filha dela que faz parte da tua linha, tá bom? Vou dar um exemplo, vou explicar para vocês, tá bom, pessoal? A Stephanie, bom, vou ficar. Tomar uma água, levantar, coitadinha.
Mas, pessoal, vamos lá. Quando a gente tem uma mulher na nossa linha de transmissão, né, a gente corre o risco de se enquadrar, né, na lei de 1948, que a gente chama, que, para quem não sabe, 1948 é a data da Constituição Italiana, 1 de 1948, beleza? E o que acontece? Antes dessa data, as mulheres elas não transmitiam a cidadania para quando casadas, né, com um estrangeiro, né, elas não transmitiam a cidadania para os filhos e filhas, tá? Então, o que acontece? Se a tua linha ela é composta de homens e tu tem uma mãe, uma avó que é nascida após 48, fica tranquilo, não te estressa com isso, que é super de boa, tá bom? Se tu tem uma avó, se tu tem uma bisavó que ela é nascida antes de 1948, tu vai ter que prestar atenção em uma coisa. Quando foi a data de nascimento do filho dela ou da filha, tá bom? Não interessa se é filho ou filha, não muda. Por quê? Se tu tem alguém, se tu tem uma mulher, e essa mulher, ela nasceu antes de 48, presta atenção na data de nascimento do filho ou do filho dela, tá bom? Essa data ela tem que ser após 48, tá bom? Porque após 48 ela transmitiu diretamente a cidadania, ok? Ficou claro? Todos entenderam? Pessoal, o pessoal que está online, diz se vocês entenderam isso para mim. Por mais que tu já sabia, me avisa aqui, porque isso é um ponto bem chatinho. Geralmente o pessoal fica com muita dúvida. Então, o pessoal que está online aí, avisa se vocês entenderam aqui nos comentários, tá bom? E quem não entendeu, obviamente, pergunta que a gente ajuda. A Aline também falou sobre o Dante, quando ele renuncia, nem tudo está perdido. Atentamos a data da renúncia e se na época o filho já tinha nascido ou não. Se o filho nasceu antes da renúncia do italiano, não perde. Isso, exatamente. Pessoal, não sei se vocês estão escutando bem o que a Jéssica fala. Se quiser ler. Mas isso que a Aline falou, a gente comentou, né, na última live, quem estava presente lá se lembra. O que acontece? Quando tu tem a gente já volta por causa das mulheres e a data de 1948, tá, galera? Quando a gente tem um Dante Causa, né, que ele renunciou à cidadania italiana, ou até mesmo quando o Dante é um avô, um bisavô, algo mais próximo. E por que eles renunciavam à cidadania italiana, né, galera? Às vezes por serviço militar, às vezes por serviço público, às vezes por medo de guerra, enfim, penso que não passava na cabeça desse povo lá em 1900 e bolinha, com Primeira, Segunda Guerra, enfim, com essa coisa toda. Imagina, não tinha internet, vocês sabiam que não tinha internet? E não tinha Google Maps? E não tinha... não dava para entrar num grupo ali, italianos na Primeira Guerra e saber como é que estava a coisa. O pessoal tinha muito medo, né? Era tudo muito incerto naquela época. Então, assim, por N motivos eles podem ter renunciado à cidadania italiana, mas a gente tem que se atentar a um ponto, né? Que se essa renúncia ela foi feita antes ou depois do filho, né, daquela pessoa. Porque se essa renúncia foi feita depois daquela pessoa ter tido o filho, né, que depois, vamos dizer assim, que se tornou ali um ascendente teu, que é um teu trisavô, que é um teu bisavô, ele passou para aquela pessoa, né, a cidadania italiana. Então, assim, ele teve filho, né, depois ele renunciou. Então, assim, aquele filho, ele nasceu filho de um italiano, tá bom? Isso vale para todas as pessoas da tua linha. Claro, qualquer coisa, vocês perguntam aqui, tá bom? A Má Camargo, obrigado, viu? Que bom que dá para ouvir a Jéssica, ela tá aqui do ladinho. E, enfim, amor, qualquer coisa tu fala aqui, tá bom? Beleza. Mas o que eu ia falar, pessoal? Voltando lá para a lei de 1948, tá? E, Thierry, caso a minha avó, minha bisavó, se ela nasceu em 1920 e teve a minha avó em 1945, por exemplo, né? Teve com 25 anos. Eu perco o direito? Eu não consigo? Não. Mesmo assim, tu tens direito a reconhecer a tua cidadania italiana, só que de forma judicial dessa vez, tá bom? Então, assim, tu vai ter que contratar um advogado aqui na Itália, e esse advogado vai entrar com um recurso para ti na Corte de Roma. Bom, é super simples, é tranquilo, é um outro tipo, tá, uma outra forma de fazer o reconhecimento, não é tão rápido quanto o administrativo, fica tudo um pouco mais nas mãos do advogado, ok? Então, assim, lembrem, sempre que vocês forem contratar um profissional aqui na Itália, ou até mesmo no Brasil, né, mas principalmente na Itália, né, que é na Europa, que a gente fala em euro, né, a gente está falando ali de uma moeda que, infelizmente, hoje está valendo 7 vezes o nosso querido real. Então, assim, tomem cuidado, né? Pesquisem e, enfim, prestem muita atenção nisso, beleza?
Ó, o Rodrigo ali, meu caso, ó, meu pai, 12/1 de 1949. Ufa! Viu? Quase que ele não. Escapou, o pai do Rodrigo escapou, cara. Enfim, é bom, a gente fica feliz, né? Quando bate na trave e tu, enfim, tem direito a reconhecer e tudo mais, né? Igual a gente conta sempre a história da nossa cliente que ela não tinha uma CNN, né? CNN é um documento obrigatório para o reconhecimento da cidadania italiana, todos vocês têm que emitir esse documento. E CNN significa Certidão Negativa de Naturalização, tá bom? A CNN, ela é um certificado do banco de dados da Secretaria de Justiça e Cidadania, né? Ou seja, é um certificado que diz que o teu dante causa, né? O teu avô, bisavô italiano, ele, quer dizer, trisavô geralmente, na grande maioria é trisavô, que ele nunca renunciou à cidadania italiana, tá? Então, assim, é o banco de dados do Brasil, ok? Já a não renúncia, ela é o banco que a gente estava falando anteriormente, para quem está na live desde o começo, a não renúncia, ela é do banco de dados do consulado, do banco de dados do consulado da região que o oficial solicita, tá bom? Então, essas são diferenças, ok? A pergunta da Má: vocês têm contato de advogado italiano para esse tipo de processo? Sim, Má, temos. Qualquer coisa, tu chama a gente no direct que a gente tenta te ajudar, tá bom? Depende do que tu precisa, mas a gente tenta te ajudar sim. Beleza? Pessoal, para fechar a live, para tá ficando um pouquinho longa, vamos aqui para uma conclusão final. Vou dar algumas dicas para vocês, que eu tenho certeza que vão ajudar muito quem está no começo, quem está no meio dessa prática aí, na parte prática do Brasil, e até mesmo quem já está aí quase embarcando para dar uma revisada, tá bom? Pessoal, uma das coisas mais importantes é vocês montarem uma árvore genealógica para começar tudo isso, tá bom? E quando eu falo em árvore genealógica, coloquem todos os detalhes, tá bom? Para isso, agora, o que a gente estava conversando, né, sobre a lei de 1948. Se tu não tiver uma árvore genealógica bem montada, com as datas de nascimento, datas de óbito, datas de matrimônio, locais e tudo mais, acaba que tu não tem algo claro, né? Principalmente se aquilo não passar pela mão de um profissional, tá bom? Porque quando a gente monta uma árvore, quem aí é nosso cliente sabe, vocês recebem um PDF extremamente detalhado, com tudo ali, né, sobre a tua família. Às vezes o pessoal fala, nossa, eu nem lembrava disso aqui. Realmente, a gente olhou, entendeu? Assim, são coisas importantes. Então, assim, comecem sempre pela árvore genealógica para vocês montarem esse quebra-cabeça, saberem datas, saberem regiões. Por exemplo, tu pode correr o risco do teu italiano, né, que, enfim, teu Dante aí, que ele tenha nascido no Trento. Vocês sabem que no Trento a gente tem umas regrinhas diferentes, que ele foi a última região anexada pela Itália. Então, dependendo da data de nascimento de quem descende de Trentino, né, tu acaba, às vezes, não tendo direito a reconhecer, tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso. A gente vai fazer, qualquer hora, uma live aqui falando só sobre os trentinos, tá? Isso é assunto que dá muito pano para manga, é muito complexo, muito complicado, a gente tem que explicar cada regiãozinha. Então, assim, a gente entra nesse papo em outra live, tá bom? Mas, pessoal, conforme eu estava falando, a principal coisa é uma árvore genealógica. Depois disso, nunca, em hipótese alguma, façam análise de vocês com documentação em simples relato, tá bom? Que documentação, Thierry, e o que é simples relato? Documentação, sempre que eu falo, tá? Simples relato, breve relato, certidão em formato simples. A documentação que eu falo são certidões de nascimento, casamento e óbito. O que o pessoal faz? Às vezes, para economizar, o pessoal pede no formato breve relato. O breve relato, ele é um formato de registro civil, né? Eu falo certidão, mas enfim, um registro civil, onde consta ali somente as partes mais importantes, ok? A grosso modo. Já o inteiro teor, que é aquele obrigatório para ser usado no reconhecimento da cidadania italiana, ele é como foi escrito na época, né? Se tu pegar aqueles documentos, que é uma coisa muito legal, lá de 1900 e bolinha, lá 1920, tu vai ver que tem até o nosso português antigo, né? Que era bem parecido com o português de Portugal, enfim, em algumas cidades ainda se tinha aquilo, né? Então, assim, tu vê erros absurdos de português, de formatação, mas aquilo ali era como era escrito na época. Então, assim, nesses documentos, tu vai ter os mínimos detalhes sobre a tua família. Então, assim, isso te ajuda muito, até se tu ainda tá na busca de algum tipo de documento que tu não encontrou, entendeu? Então, quando tu pede inteiro teor, às vezes tu tem uma informaçãozinha ali valiosa, tá? Que tu não ia ter no breve relato. Então, assim, a dica é, peçam sempre inteiro teor, tá bom, galera? Não façam análise.
por exemplo, a gente não aceita, né? A gente não tem como fazer uma análise da documentação. Por mais que a pessoa fale, Thierry, eu tô com todos os documentos, eu quero te fechar contrato, eu quero ir para a Itália depois de amanhã, eu tô com os documentos. Se tiver um breve relato, não tem como, porque a gente não tem acesso a tudo. Como que a gente vai analisar uma documentação que está ali 60%, 70% dela, ou às vezes até menos, entendeu? Então, fica mais essa dica, galera. E, bom, eu acho que é isso. Uma última dica aí que, enfim, pode ajudar muito, muito vocês, tá? Vocês entrar em contato com pessoas da família, para quem tiver essa sorte, que já reconheceu a cidadania italiana, tá bom? Então, assim, isso é bem legal quando tu tem uma pessoa legal na família, tá? Para vocês terem ideia, uma outra história. A gente já teve cliente que chegou aqui para usar pasta, né, de parente, que, enfim, parente que não era tão próximo, e a pessoa, vamos dizer assim, não autorizou, né? A pessoa cobrou lá, não me lembro na época, 2, 3 mil euros para falar assim, tu pode usar. Ou então eu ligo para o Comune e digo que não é para liberar. Isso é um assunto um pouco polêmico, mas, enfim, prestem bastante atenção aquela história, né? Tem um total controle sobre a prática de vocês, né? Não é um passeio no parque, é algo bem mais complexo, né? Então, assim, tenham controle de tudo, estejam sempre seguros e não contem, né, às vezes, com a caridade de um terceiro. Quando a gente tem um parente que já reconheceu, é um parente mais próximo, ou é alguém extremamente, né, gente fina, beleza, show de bola, usa a mesma documentação, conta com a pessoa, nem que tu não vá usar o mesmo documento que a pessoa usou aqui, né, pega a informação do Dante, pega a informação de onde estão os documentos, porque aquilo ali vai te ajudar bastante, né, é bom tu ter alguém que já passou por aquilo, tá? Mas tem muita gente que às vezes vai entrar em contato e acaba sendo bloqueado, né, tem muita gente que às vezes vai entrar em contato pedindo informações, onde estão as certidões, qual cartório, qual comune, e a pessoa às vezes bloqueia. Tá, eu tenho uma teoria sobre isso, que na verdade não é nenhuma teoria, é uma verdade, principalmente para aquelas pessoas que reconheceram há muito tempo atrás, tá? O que acontece? Anos 90, anos 80, até começo dos anos 2000, acontecia muita coisa errada dentro desse cidadania italiana, tá? O pessoal às vezes, tinha muito menos exigências, tá? Era documentação simples, era tradução simples, era uma bagunça, era uma zona. Outras assessorias que talvez assistam isso aqui, que trabalham aí durante todo esse tempo, outras pessoas talvez não gostem muito disso que eu vou falar, mas é uma verdade. O que acontece? O pessoal fazia tudo bagunçado dessa forma e muita gente que não tinha direito, tá? Acabava adquirindo a cidadania. Por quê? Era muito comum ter pessoas com o mesmo nome, né? Então, assim, era muito comum eu pegar um documento que encaixava na minha árvore e ir ali num comune que não entendia nada. Se hoje a gente tem comunes que os oficiais, né, que são 100% responsáveis pelo reconhecimento, eles não dominam 100% a matéria, cidadania italiana, tu imagina aí nos anos 90, sem internet, sem nada. Então, assim, tem muita coisa errada. Daí, o que acontece, né? A gente já teve casos aqui, né, que eu, enfim, mais ou menos suspeito. Quando, né, o pessoal aqui hoje, um sobrinho, alguma coisa assim, ele entra em contato com um tio ou com um primo mais velho que reconheceu a cidadania há bastante tempo atrás e aquela pessoa não quer ajudar, não quer dar o nome do comune, não quer passar os documentos, não quer, sabe, não quer ajudar de forma alguma, eu sempre desconfio que tem alguma coisa errada na documentação daquela pessoa, tá bom? Porque assim, se tem alguma coisa errada, a gente não pode mexer. Entenderam? Então, assim, aquela pessoa, na verdade, assim, ela não quer te ajudar. Ela tem medo, entendeu? Ela tem medo que aquilo ali venha a prejudicar ela. Então, assim, como eu falei, tenham um controle da prática, né, do reconhecimento de vocês. Procurem não depender muito de pessoas, né, de terceiros. Claro que isso tudo que eu tô falando não serve para um primo teu que reconheceu há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Claro que não. Se o teu primo que reconheceu há 2 anos, há 1 ano, não quiser te ajudar, porque ele é um filho da mãe mesmo. Mas, enfim, galera, eu acho que por hoje era isso. Eu vou responder algumas dúvidas ainda. A Stephanie tá com nós ainda? Stephanie, tá com nós ainda? Tá, Amor. inclusive ela fez uma pergunta. Vai. Deixa eu ver aqui a pergunta dela. Só um momentinho. Ó, tô meio leiga. O que é renunciar à cidadania italiana? Stephanie, vamos lá. O que é renunciar à cidadania italiana? Excelente pergunta. Ó, a Julie, verdade. Julie, tem muita coisa aí que às vezes a gente não pensa, né? Mas a gente que trabalha com isso aqui no nosso dia a dia, acaba que a gente vai conhecendo, escutando histórias e a gente chega a algumas conclusões. Mas, Stephanie, é o seguinte, não renúncia, tá? É um documento que o comune, né, aqui na Itália, que é como se fosse a prefeitura, vamos dizer assim, uma mistura de prefeitura com cartório, eles pedem para o consulado onde a tua família
viveu aí no Brasil, tá? Se tu é de São Paulo, eles vão pedir para o consulado italiano de São Paulo, ok? A não renúncia é um documento que diz que o teu avô, bisavô, seja lá quem for, italiano, e todos os descendentes dele nunca renunciaram à cidadania italiana, ou alguém renunciou, que é extremamente raro. Mas assim, aquilo ali diz que nunca ele e nenhuma daquelas pessoas que nasceu italiano por livre e espontânea vontade renunciou à cidadania italiana. Renunciar falar não, né? É fazer um pedido formal, né? Muito obrigado. O nosso Louro José. Ai, agora eu sou o Louro José. Bom, Gente, o Louro José morreu. Eu vou apanhar hoje, já perceberam, né? Vive. Deixa eu continuar aqui. É um pedido formal onde tu renuncia, onde tu diz, eu, Thierry Coelho, não quero ser mais brasileiro, tá bom? Isso no caso de tu ter uma outra cidadania, né? Eu não sei como funciona quando tu tem só uma cidadania, por exemplo, eu sou brasileiro. Isso, nacionalidade, quando tem mais de uma nacionalidade. Eu só como brasileiro, se eu quisesse renunciar à minha cidadania italiana, à minha cidadania brasileira, eu não sei como funcionaria. Eu seria uma pessoa apátrida, né? Uma pessoa... Não, mas eu ficaria sem status, né? É meio estranho, eu tenho que pesquisar sobre isso. Talvez eu nem seja autorizado. Mas um italiano. Eu fiquei curioso agora, bem curioso. Um italiano que foi morar no Brasil. E ele vai lá formalmente e pede que quero renunciar à minha cidadania. Geralmente, bem, isso acontece. Geralmente sim, porque eles, naquele mesmo momento, eles estão adquirindo, ou eles já tinham adquirido, né, a cidadania brasileira. Isso, como eu falei, pessoal, era para, que nem a gente teve uma cliente, que o avô dela, ele queria jogar na seleção, né, na seleção brasileira. E na época ele precisava, quer dizer, até hoje ele precisa ser brasileiro. O que acontece? Ele renunciou à cidadania italiana dele, ok? Para se tornar brasileiro. Então, assim, ele renunciou, pegou ali se tornou, não sei como era na época, realmente não entrei em mais detalhes com ela, mas ele queria jogar na seleção, ele era jogador de futebol. Isso aconteceu para N outras, enfim, necessidades, que era alguém queria prestar serviço militar, alguém queria algum cargo no governo, cargo político e etc. Beleza? Amor, temos mais... Ó, a Má Camargo, sim, a Pátrida. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Galera, muito obrigado por terem acompanhado, viu? Por isso que eu amo vocês. Ó, vou te dar aqui e tu vai ler. Vamos lá. Porque o Gui fez várias outras perguntas que eu vou botar aqui. O Gui fez mais essas duas, ó. Gui, vamos lá, meu querido. Durante o autorregistro, outra questão. Vamos lá, a dúvida do Gui pode ser a dúvida de muitos de vocês, então vamos responder o Gui. Outra questão, minha avó, neta do Dante, ok? Fez um autorregistro de nascimento antes de se casar. Os pais dela eram casados no civil antes dela nascer. O comune aceita, Gui, mais um daqueles casos que vai depender do comune, vai depender do entendimento do oficial sobre isso. Galera, eu podia fazer uma live só de uma hora e pouco, igual essa, falando só sobre, vamos dizer assim, partes que são interpretativas, tá? Do processo, né? Da prática de reconhecimento da cidadania italiana. Tem muita coisa que é interpretativa. Desde o tempo, né, da validade das traduções, da validade dos documentos, desde se precisa retificar ou não, ou se é aceito um autorregistro, ou se é aceito uma reconstrução, enfim. Pessoal, existe N possibilidades, assim, depende muito do comum. Então, assim, por isso que a gente fala, por mais difícil que esteja a situação dos seus documentos, de arrumar, de organizar, às vezes o pessoal não consegue autorização para retificar, pessoal, nunca é o fim da linha, tá? E não é que tu vai dar jeitinho. O oficial do Estado Civil, né, que é o responsável aqui, ele tem total autonomia para fazer esse tipo de interpretação. Então, tu vai, dentro da lei, né, dentro do possível, tu vai encontrar alguém que interprete aquilo ali de forma correta. Que muitas vezes, assim, por todo o conjunto de leis, regras circulares que regem aí o reconhecimento da cidadania italiana, é algo bem arcaico, galera. Faz bastante tempo que o governo, né, que o Ministério não se envolve, que ele não atualiza nada. Então, assim, tem muita coisa arcaica que deveria, sim, ser mudado, ser atualizado. Deveria passar aí para um upgrade, beleza?
A terceira e última pergunta do Gui também. Qual a necessidade da certidão de óbito no processo? Qual a experiência de vocês com isso? Gui, a gente não tem que analisar muito a necessidade, né? Porque, enfim, somos meros mortais. Quem define isso é o oficial do comune, tá bom? Por quê? Eles podem, né? Eles pensam que na certidão de óbito pode constar alguma informação essencial, como uma renúncia ou algo do tipo, algo que vai botar toda a tua documentação em xeque. Sendo que, na verdade, a gente sabe que isso aconteceu raríssimas vezes, né, em todo esse tempo aí de que as pessoas reconhecem a cidadania italiana. Geralmente, se tiver algum tipo de naturalização, de renúncia, ou de qualquer mudança de nome, qualquer coisa que seja importante, né, para a prática, que ele vai acontecer num nascimento ou num matrimônio. Um óbito não é nem a própria pessoa que declara, né? Então, por isso que existem comunes que nem solicitam óbito. O óbito ele tem um peso bem menor do que os outros documentos, beleza? Stephanie, tô terminando. Beijão. Obrigado por ter assistido. Eu vi que tu entrou no comecinho, acompanhou a gente até agora. A live de hoje também está grande. Mas, enfim, obrigado, guria. Vai dormir. Obrigado por ter, enfim, prestigiado a gente. Valeu mesmo. Nos vemos na próxima live. E, pessoal, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Cleide, pessoal, contratem a Go Italy, que vai ficar mais do que satisfeito. Cleide, não puxa tanto meu saco, Cleide. É perigoso. Aqui tem algumas, que nem a Má tá falando, o Henrico virou Henrique. Pessoal, tem coisas, são traduções que são mais tranquilas, mais normais, são coisas que são mais rotineiras. E às vezes a gente pega até umas anomalias também, a gente pega umas coisas estranhas assim, sabe? Que, o nome do meu avô italiano era Giuseppe, ele foi pro Brasil e virou Wesley. Tem, entendeu? Não tem não, tô brincando, mas tem umas coisas parecidas, umas coisas estranhas, tá? Galera, a Aline, beijão, tem mulher na linha, atende a data de 1948, exatamente. Pessoal, contato de advogado. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Última dúvida, Victor, certidão de óbito do meu dante causa está escrito, inclui registro de estrangeiro. Por conta desta observação, pode diminuir as chances deles terem renunciado à nacionalidade dele? Não quer dizer, tá? Ele pode ter ali o registro de estrangeiros, que era o RE, né? Era RE, algo assim, e ter renunciado, mas olha, é muito difícil. É difícil, pessoal, é muito difícil que vocês peguem um Dante que tenha renunciado. Pra vocês terem ideia, a Go Italy já ajudou diretamente, tá? Só de pessoas que vêm pra cá com a gente sobre os nossos cuidados, perto aí de 100 e poucas pessoas, tá? Só no ano passado foram 60, que a gente controlou quase 60, 58, eu acho. E a gente viu só uma vez, tá? Um avô italiano, um Dante causa, que renunciou. Então, assim, as chances são bem baixas, tá bom? Galera, eu acho que era isso por hoje. Muito obrigado por terem participado aqui da nossa Go Italy Live. Lembrando que quinta-feira teremos um assunto muito legal. A gente vai abrir caixinha, a gente vai anunciar para vocês, então aproveitem para fazer perguntas. Muito obrigado a todos que participaram hoje, que mandaram dúvidas, enfim, que mandaram brincadeiras e beijos aqui para nós. A gente fica muito feliz. Os elogios também. Né, amor? E os elogios também. Muito obrigado, Plácido. Muito obrigado, Cleide. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, nos vemos quinta-feira, quer dizer, nos vemos daqui a pouco nos stories, né? Galera, muito obrigado. Lembrando que a gente também está com um podcast, então tudo que a gente fala aqui vai lá pro podcast. Então, assim, quando estiver na academia, tu pode escutar, se estiver no trabalho, dependendo do teu trabalho, também pode escutar. Ou dirigindo, enfim. Estamos sempre juntos, meus senhores. Muito obrigados. Nos vemos, talvez daqui a pouco, talvez amanhã de manhã, que já são 1h21 aqui na Itália. Então, muito obrigado, galera. Vocês são demais. Valeu!